Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Apocalipse, como já foi mencionado. Hoje, capítulo 1, nós acabamos de começar o livro na semana passada, então se você nos visita pela primeira vez, você não pegou o bonde andando, você chegou na hora certa. Então, Apocalipse, capítulo 1, hoje do versículo 4 até o versículo de número 8, porém eu vou ler desde o versículo 1, para nós pegarmos o fluxo aqui da leitura do texto. Então, Apocalipse, capítulo 1, do 1 ao versículo 8, mas pregarei o 4 ao 8. Assim nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante da Tua presença nesse momento de culto. Nós sabemos que isso aqui não é apenas uma reunião social, não é apenas um momento no qual nós lembramos de coisas que nos trazem inspiração, mas é um momento de entrega, é um momento de serviço no qual estamos entregando ao Senhor esse culto, através do que Cristo fez por nós. Por isso pedimos, Pai, que nesse momento em que Sua palavra será pregada, que o Senhor fale conosco de maneira poderosa, nos exortando, edificando, consolando, nos moldando, Pai, para corresponder àquilo que encontramos na Tua palavra sagrada. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como disse agora há pouco, estamos começando o livro do Apocalipse. Na semana passada, nós vimos que o livro do Apocalipse ele é um apocalipse, uma revelação, ele é um testemunho e ele é uma bênção para aqueles que leem e ouvem suas palavras. Mas o texto de hoje nos leva a uma segunda questão. Quem está falando através de João? E talvez você possa logo responder, é Deus. E você não está errado. De fato é Deus. Porém, é muito simples nós reduzirmos muitas perguntas importantes da nossa vida a uma resposta Deus. Por exemplo, quem controla a sua vida? Deus. A maior parte dos brasileiros poderia dizer isso, independente de ser cristão, espírita, o que for, muitos diriam Deus. Porque é uma frase muito comum de se ouvir e é um conceito muito simples de se aprender. Mas será que quando nós dizemos que Deus é quem controla a minha vida, de fato estamos confiando, dependendo, descansando no seu controle soberano? Nem sempre. Quando nós pensamos assim, o que é uma coisa mais importante da sua vida? O que vem em primeiro lugar na sua vida? Muitos dizem Deus. Mas que Deus? Como esse Deus, só essa palavra, tem esse impacto que deveria ter na nossa vida? E olhando para essa passagem, meus irmãos, a partir do versículo 4, nós vamos perceber agora a saudação da carta. Nós vimos na semana passada a sua introdução, o que é o Apocalipse, mas agora ele vai nos mostrar quem está escrevendo a carta para quem e quem está falando, no caso, através do apóstolo João. E é com essa passagem que eu quero responder para vocês uma pergunta. Quem é o nosso Deus? Porque nós sabemos, é Deus que está falando, mas quem é esse Deus que está falando e com quem ele está falando? Para responder essa pergunta, vamos olhar para o nosso texto. O primeiro versículo, versículo de número 4, ele já nos coloca na sua primeira parte aqui, o autor humano e os destinatários humanos dessa carta. Isso aqui a gente vai ver mais nas próximas semanas, em detalhes, mas já ajuda a gente a compreender um pouco mais o livro do Apocalipse. Porque o versículo 4 começa dizendo, João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Então, a partir desse versículo, nós sabemos que quem escreve a carta é João, a carta / livro / Apocalipse é João que escreve, e aqui, muito provavelmente, é o mesmo João que escreveu
tanto o Evangelho como as cartas. Hoje em dia, só para curiosidade dos irmãos, há um debate se de fato é esse João o apóstolo ou um João o profeta que escreveu o livro do Apocalipse. Sendo um ou outro, não muda o conteúdo da mensagem. Porém, eu vou pregar entendendo que foi João o apóstolo que escreveu esse texto, por várias similaridades na forma de escrever, que aparecem tanto aqui como no restante das cartas. Então, João, aqui a essa altura, talvez com seus 70 anos de idade, 60 e poucos anos de idade, ele já é idoso, depois de muitas décadas sem ver o seu grande amigo Jesus Cristo, vai ser utilizado, talvez por uma última vez, para escrever a palavra de Deus. E nesse momento agora, já idoso e fragilizado pela perseguição e pelo sofrimento, ele vai escrever um livro, carta, para as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos ver depois quais são essas igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Pérgamo e Filadélfia, as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas por que 7 aqui? E aqui já fica a dica: se você tem o costume de anotar na sua Bíblia ou numa folha de papel alguma coisa, para entender Apocalipse, como eu mencionei na aula retrasada que tivemos, uma introdução ao livro, você precisa entender alguns códigos do livro do Apocalipse para entender bem a sua mensagem. Parte desses códigos são os números. Por exemplo, até aqui nós já vimos, vamos ver hoje, 2 números: o número 7 e o número 3. No livro de Apocalipse, o número 3 normalmente remete à ideia da Trindade. Então você viu uma tríade, normalmente está apontando para a ideia da Trindade, seja confirmando ou contrapondo. E quando você olha o número 7, assim como em toda a Escritura, tem a ideia de uma perfeição divina, uma coisa completa, um todo que vem de Deus. Então o número 7 e o número 3, eles apontam tanto para a Trindade agora, como também para uma perfeição divina. E quando Jesus, através de João, escreve para as 7 igrejas da Ásia, ele escolheu especificamente 7: Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Mas tinham outras igrejas. Basta você olhar o Novo Testamento, temos Tessalônica, a Igreja da Galácia, temos outras igrejas que poderiam receber essa carta. Algumas igrejas que, inclusive, eram muito próximas dessas aqui. Por exemplo, a Igreja de Laodiceia, ela era vizinha de 2 igrejas. A Igreja de Hierápolis, uma cidade vizinha, e também a cidade de Colossos, a mesma que recebeu a carta do apóstolo Paulo. Então, por que essas 7? Será que elas eram melhores do que as outras? Não. É porque quando Jesus escolhe aqui 7 igrejas, ele está dizendo de maneira simbólica, através do número, que ele está escrevendo para toda a igreja. Toda a igreja de Cristo, representada, simbolizada naquelas 7 igrejas, que são como que uma foto, um retrato de toda a igreja de Cristo de todos os tempos. Mas veremos isso mais para frente. Isso aqui é o básico que você precisa entender para começar a entender melhor o Apocalipse. É uma carta de Deus para a sua igreja, representada nessas 7. Mas quem é esse Deus? E aí a gente vai começar a ver no restante do versículo 4 a descrição do nosso Deus trino. Quando vai dizer o seguinte, do versículo 4 até a metade do versículo 5, o seguinte: que a graça e a paz estejam com vocês. Da parte de quem? Daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Antes de olhar em detalhes o que o texto quer nos dizer, perceba o seguinte: pode parecer, para talvez você que já é antigo de igreja, que eu estou chovendo no molhado ou estou chutando o cachorro morto, mas é importante nós reenfatizarmos que a Trindade é uma doutrina bíblica. Isso é importante dizer porque eu sempre digo, eu não tenho tanto tempo assim de vida, mas eu lembro de que desde que eu era menino, de tempo em tempo, sempre eu vejo ou algum cantor, ou algum movimento dissidente, ou algum teólogo meio esquisito, começando a afirmar de que o nosso Deus é um Deus único. Não no sentido que a Bíblia diz, que ele de fato é único, mas um Deus que é mono. Ele é apenas um Deus. Deixa eu dar algumas formas de como isso é ensinado por aí. No Antigo Testamento, o nosso Deus se manifestou como Pai. Então, Deus do Antigo Testamento é o Pai. Só que aí no Novo Testamento, veio a face graciosa e amorosa desse Deus, que aí ele se tornou Jesus Cristo. E agora que Jesus subiu ao céu, ele se manifesta, ele se apresenta como o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Heresia. Pura e simples. Uma das primeiras heresias que a igreja combateu foi essa heresia do modalismo, que Deus vai mudando, são modos diferentes do mesmo Deus se manifestar. E isso vem por vários problemas no nosso coração. O mais terrível deles, talvez, seja querer reduzir Deus à nossa mentalidade. Porque, de fato, a Trindade, de todas as doutrinas da Bíblia, é a mais complexa.
Afinal de contas, estamos falando do nosso Deus. Se Deus não for complexo, ele não é Deus. Deus é complexo, ele é difícil, ele é maior do que a nossa mente consegue compreender. E quando olhamos para a Escritura, a realidade de um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que não é um único Deus com 3 rostos, ou um único Deus que se manifesta de 3 formas, mas um único Deus que é 3 pessoas. É um ser, 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E fique tranquilo, você não vai entender isso mesmo. E aqui eu não estou querendo te desiludir, mas é mostrar que, na verdade, por mais que você estude e queira compreender, não dá para pegar a Trindade, escrever um tratado sobre ela, colocar no nosso bolso e falar, eu entendo plenamente quem é o nosso Deus. Um dos atributos do nosso Deus é a sua imensidão. Ele é imensurável, não dá para colocar Deus numa caixa. Muito menos, e parece uma blasfêmia que eu vou dizer, nem a Bíblia descreve completamente quem é o nosso Deus. Se ela conseguisse, nós temos Deus reduzido a folhas. O nosso Deus é maior até mesmo do que a Bíblia consegue descrever sobre ele. Ele nunca é menos do que a Bíblia diz sobre ele, mas ele não consegue nem ser explicado em plenitude pela própria palavra dele, porque ele é infinito. Ele não pode ser contido, descrito de maneira plena por ninguém. E esse Deus complexo, que parece estar além da nossa compreensão, ele é assim mesmo. E quando perdemos de vista quem é esse Deus, queremos simplificar para algo didático, algo que é fácil, algo que talvez as crianças consigam compreender, nós estamos diminuindo a glória do nosso Deus. Talvez vocês já tenham ouvido explicações como essas. A Trindade é mais ou menos assim. É como um homem que, ao mesmo tempo que ele é pai, ele é filho e avô. É uma única pessoa com 3 papéis diferentes. Não, Deus não é isso. Não, Deus é como a água. Ele é sólido, líquido e gasoso. Mas percebe, a água só pode ser um desses por vez. Nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra do batismo de Jesus? O Filho desce as águas, o Pai fala do céu e o Espírito desce como pomba. Não há ali uma troca de papéis. Espera aí que eu vou no camarim colocar aqui a roupa de filho. Não, não tem isso. Porque é o mesmo Deus ao mesmo tempo participando daquele momento. Nenhuma analogia, nenhuma figura. É como o ovo, tem a casca, a gema e a clara. É sério que isso resumir o seu Deus a um ovo? A uma fruta, tem a casca, a carne e as sementes. Não dá, não dá. Por mais que a gente tenha uma boa intenção em querer explicar o nosso Deus da maneira mais didática, seja para um novo convertido, para uma criança, alguém que tem curiosidade, nenhuma analogia com algo criado, com criaturas, vai corresponder a quem é o nosso Deus. E essa complexidade da Trindade faz muitos negarem ela, dizendo que, não, isso aí é antilógico, e o nosso Deus é lógico, Deus criou a lógica. E é fato, ele criou, mas ele é maior do que ela. Então, quando nós olhamos para a Trindade, nós temos que reconhecer, isso é uma doutrina bíblica. Pastor, mas onde está na Bíblia a Trindade? Se você procurar a palavra, você não vai achar. A palavra Trindade não se encontra na Escritura em lugar nenhum. Ela é uma palavra formulada pela igreja nos séculos seguintes à vinda de Cristo para explicar de forma resumida o que nós queremos dizer quando falamos sobre quem é o nosso Deus. Esses termos na teologia são importantes, porque você não imagina a conversa como seria, né? Oi, qual é o seu nome? O meu nome é João. Você crê em algum Deus? Sim, eu creio no Deus do cristianismo. Ah, é? Quem é esse Deus? Ele é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então são 3? Não. Não são 3 deuses. É apenas um único Deus que se expressa que subsiste em 3 pessoas diferentes. Eu não entendi. Pode explicar diferente? Posso explicar diferente. É assim. Aí você vai explicando. Eu acho que eu não entendi. Pois é. Completamente você não vai entender mesmo. Mas nós chamamos isso de Trindade. Agora imagina que vem uma outra pessoa e fala assim, oi, qual é o seu nome? Meu nome é Gunther. Ah, eu sou o Pedro. Eu quero entender qual é o Deus de vocês. Qual que é o Deus do cristianismo? Aí eu vou ter que explicar tudo de novo? Eu posso falar, eu creio no Deus Trino. Os termos na teologia servem para resumir e padronizar aquilo que a gente está querendo dizer. É igual no português, não precisa ficar explicando tudo de novo quando você fala algumas palavras, né? Pensou se a palavra, perdão a simplificação, liquidificador não existisse. Imagina que a palavra liquidificador não existe. Como você explicaria o que é aquele eletrodoméstico na sua casa? Você precisa de uma frase desse tamanho para explicar o que é um liquidificador. Mas criamos a palavra para dizer o que é, e você logo entende. Então, quando falamos da Trindade, fechado essa explicação aqui, não estamos falando de uma coisa que é invenção de Constantino, invenção da Igreja Católica, de forma alguma. Isso está no texto. Nós lemos hoje na liturgia várias passagens, tem muitas e muitas outras, que mostram o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, trabalhando para a nossa salvação. Por isso, não crer na Trindade não é uma questão de zelo e estudo. É uma questão de ignorância, porque nós não estamos dispostos a olhar para o texto e abraçar a complexidade do texto. Nós não podemos resumir aquilo que cremos, aquilo que entendemos.
Já dizia Agostinho, eu creio para entender e não entendo para crer. A fé e a razão não são inimigas, elas são amigas, só que a fé precede a razão. Basta você olhar para a sua conversão. Quando você se converteu, foi porque você fez um documento no Word lá, uma folha de papel, mostrando prós e contras em crer no cristianismo, argumentos a favor e contra a existência de Deus? Se for, me conte, vai ser uma história única. Mas normalmente não é assim. Às vezes você ouviu um louvor, ouviu uma pregação, assistiu um filme, viveu uma experiência na sua vida que te fez perceber que existe algo, e esse algo é o Deus trino da Escritura. E aquela experiência mudou você de maneira sobrenatural, porque o Espírito sopra quando quer e onde quer. Mas depois que você foi transformado, convertido, você busca entender quem é esse Deus que feriu meu coração e me transformou. Quem é este que me chamou das trevas para a luz? Tanto que quando você vai para a classe de novos membros, você não chega sabendo, você chega crendo e sai dali sabendo naquilo que você crê. Por isso, não tente reduzir Deus ao seu intelecto, mas creia no Deus que é acima daquilo que você entende, e Ele vai te maravilhar. Mas, entendido isso, olhe para o texto. Nós vamos ver aqui talvez uma das formulações mais bonitas sobre quem é o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro, quem é o nosso Deus? É o Deus Pai. Está aqui no começo quando vai dizer, graça e paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então esse é, era e há de vir, por mais que a gente tenha a tendência de associar a Jesus Cristo, aqui na passagem está falando do Pai. O Pai é aquele que é, que era e que há de vir. Tá, mas como que eu sei que esse é o Deus Pai? É porque quando nós olhamos para esse texto, aqui, infelizmente não tem como mostrar isso para os irmãos, no grego, essa é a mesma construção do eu sou aquele que é, lá de Êxodo 3,14. Quando Moisés pergunta, quem é você? Eu sou aquele que é. Então aqui João, de maneira inspirada por Deus, vai dizer, esse Deus que hoje fala com as 7 igrejas, fala com todas as igrejas, é o Deus que é, era e há de vir. É um Deus que ele é maior do que o próprio tempo. É um Deus que é eterno. Ele é, era e sempre será. É um Deus que sempre existiu e está vindo se manifestar sobre esse mundo. Nós não cremos em um Deus pequeno ou um Deus que está preso às páginas da história. Nós cremos em um Deus que é maior do que a própria história. Um Deus que é maior do que a nossa compreensão, como estava dizendo. E quando pensamos na figura do nosso Deus, o Deus Pai, nós não estamos falando daquele velhinho de barba longa, sentado numa cadeira no céu, olhando quem fez coisas boas ou ruins como se fosse um papai Noel celestial. Não, nós estamos falando de um Deus que nunca foi visto com forma física. Um Deus que não temos palavras para descrever Ele em plenitude. Um Deus que, como o próprio termo diz, é, era e há de vir. É um Deus que é. Ele é pleno na sua existência, no seu ser. Um Deus que antes de tudo ser, Ele já era. Quando tudo é, Ele é. E quando tudo se findar, Ele também será. É um Deus que é maior do que o próprio tempo, maior do que a nossa própria compreensão. E por que isso é importante entender? Lembra para quem esse livro é escrito? 7 igrejinhas, de talvez 30, 40 membros, no maior dos casos, talvez uns 80, espalhadas pela Ásia. 7 igrejas que eram oprimidas pela pressão da adoração imperial. 7 igrejas que olhavam dia a dia para o seu saldo bancário, trazendo para os dias de hoje, e percebem que e ficam pensando se ser cristão vale a pena, porque dá muito prejuízo. Igrejas que olham para as oportunidades que se fecham na sua frente por ser cristã e pensam, vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Igrejas pobres, igrejas sofridas, igrejas perseguidas, igrejas com problemas internos e problemas externos, igrejas que são igrejas. E quem que fala com essas igrejinhas? O Deus que era, é e há de vir. Quando você vem para esse lugar hoje cultuar a Deus, você que é pó dessa terra, pecador, você que tem problemas que, se você fosse expor todos eles num telão para todo mundo olhar, daria dó. Talvez alguém que as pessoas ficam assim, deixa eu sair de perto, vai que me pede alguma coisa. O nosso Deus não olha assim para você. O Deus que olha e fala com você através dessas 7 cartas para 7 igrejas, para esta igreja, é o Deus que era, é e há de vir. O ser mais sublime e poderoso que existe. Aquele que é, era e há de vir. Ele se importa com você. E está mandando essa carta, o livro de Apocalipse, para que você tenha encorajamento, revelação, testemunho e a bênção de saber como ele vai agir no futuro. É esse Deus que está falando com você. O seu Pai. Aquele que era, é e há de vir. Mas, além disso, nós também temos o Deus Espírito, porque está aqui no restante do versículo 4, quando fala, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Tá, mas é um Espírito Santo ou 7 Espíritos Santos? É um só. Por isso que é importante entender os números de Apocalipse. O 7 é que ele aponta para uma realidade plena e divina. Se você abrir sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 11,
lá vai descrever sobre o reino futuro do Messias. E lá fala que sobre o Messias repousará os 7 Espíritos de Deus. E ali são 7 formas, 7 virtudes comunicadas pelo próprio Espírito Santo ao Deus Filho para ele cumprir sua missão. Então, se você olhar para a Bíblia como um todo, você entende Apocalipse. O problema é que a gente não lê a Bíblia, a gente não entende Apocalipse. Mas Isaías 11 mostra exatamente esse ponto. Aqui é o Espírito Santo, representado nas suas 7 perfeições divinas, como está mencionado lá em Isaías. E como o João não descreveu elas, não vou entrar em detalhes nelas aqui. Mas o ponto é mostrar que o Espírito Santo, aquele que está na sala do trono, fazendo com que a adoração ao nosso Deus aconteça dia e noite pelos séculos dos séculos, ele também está falando conosco. E por que 7? Primeiro, para mostrar que é o Espírito lá que está sobre o Messias em Isaías 11. Mas também porque o Espírito Santo ele é simbolizado de outra forma também no Antigo Testamento. Você lembra de um dos objetos que tinha fogo dentro do tabernáculo e do templo? O castiçal, ou o menorá? Quantas hastes ele tinha? 7. E sobre cada uma das 7, uma chama. E Zacarias e outros profetas interpretam aquele castiçal como o próprio símbolo do Espírito Santo. O castiçal que estava dentro da arca, aquele que tem o formato de uma árvore, ele representa a árvore da vida. Ele representa a própria presença do Santo Espírito de Deus com o seu povo, iluminando, guiando, conduzindo o seu povo, empoderando ele para cumprir sua missão. Quando a Bíblia fala que Israel deveria ser luz para o mundo, e nós também devemos ser luz para o mundo, é porque a luz que brilha não é nossa, mas é a luz do castiçal que está no templo, a luz do Espírito Santo que brilha em nós. Então, quem está falando com igrejas com problemas, como as 7 daqui e a nossa? É o Deus que era, que é e que há de vir. O Deus que não tem princípio nem fim, mas também o Deus Espírito Santo, aquele que está conosco e que faz a luz dele brilhar através de nós, nos capacitando a fazer tudo aquilo que ele nos chamou a fazer. Você não está sendo assistido e cuidado por um Deus fraco, você está sendo assistido por um Deus pleno e poderoso. Mas também, versículo 5, pelo Deus Filho. E da parte, essa fórmula é repetida toda vez, né? E da parte, para mostrar que de fato é a Trindade aqui. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então nós vemos um papel tríplice da Trindade que é tríplice. E aqui isso é toda uma beleza poética de João, em que ele está querendo dizer o seguinte: o Deus que fala com você, quem é o seu Deus? É o Deus Pai, o Deus Eterno, o Deus Espírito, aquele que brilha e capacita e direciona o seu povo, mas também Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele vai descrever de 3 formas: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, a fiel testemunha é aquele que, com sua fidelidade, com seu comprometimento, com a sua fé, com a sua vida em obediência a Deus, em tudo aquilo que ele tinha que fazer como Messias, ele vive e morre por isso. Nós temos em Jesus o homem perfeito, o exemplo perfeito do que nós deveríamos ser. E quando eu digo que Jesus teve fé, eu não estou aqui me equivocando com isso, não. De fato, Jesus, enquanto o homem divino, ele teve fé. Uma fé perfeita, uma fé que é o dom espiritual, a fé que é um presente de Deus, uma fé que encheu Jesus para agir com convicção em cada passo que ele deu na sua missão. Fé necessária para levar Jesus para a cruz, e por sua fidelidade a Deus, seu comprometimento em morrer no nosso lugar, nos trouxe a salvação. Jesus, ele mostra para nós, pela sua vida, uma vida que leva ele a ser o mártir perfeito, aquele de fato vive e morre por cada palavra que ele disse. Jesus nunca negou algo que ele disse, ele nunca voltou atrás com uma afirmação ou com uma promessa que ele fez de maneira emocionada. Não, tudo que Jesus faz, ele cumpre. Ele é fiel e ele vive e morre por isso. Além disso, depois que ele morreu por isso, o texto vai dizer que ele é o primogênito dos mortos. Como assim? Ele foi o primeiro a morrer? Não, mas ele foi o primeiro a, de fato, ressuscitar em glória da sepultura. Mas, pastor, e o Lázaro? E a filha do Jairo? E as pessoas que o Eliseu ressuscitou? Não parece o primogênito. É porque Jesus ele é o primogênito no sentido do corpo glorificado, daquele que habita na eternidade. Então Jesus ele nos mostra, como diria Paulo, a primícia do que nós seremos. É como aquele sinal do que todo o restante da fornada será. Jesus é aquele primeiro pão que é tirado do forno e diz: cresceu bem, é bonito, é bom. Nós somos o restante que ainda está no forno, sendo construídos dia a dia para sermos como Ele é. Ele é a primícia, é a amostra do que nós seremos. E quando o texto fala que Ele é a primícia dos que dormem, né, os primícias dos que morreram, é porque justamente Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos, nos dando a esperança de que a sua fidelidade que levou à morte não terminou na sepultura, mas o fez se reerguer dos mortos, e o que Ele virou? O soberano dos reis da terra. Lembra o que Jesus fala no final do Evangelho de Mateus? Eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembra do que Daniel disse?
Eis que vi minhas visões à noite, um como filho do homem, que se dirigiu ao ancião de dias e permitiram que ele chegasse lá. E quando ele chegou, ele recebeu poder, domínio, glória pelos séculos dos séculos. Jesus hoje não é uma ideia. Ele não é alguém que apenas ressuscitou em nossos corações, por mais bonito que alguns queiram fazer isso parecer. Jesus ressuscitou de fato. E ele subiu aos céus e está sentado de onde ele governa o mundo. E ele está submetendo dia a dia súditos ao seu reino e esmagando seus opositores. Até o último dia nós temos a missão de levar o evangelho para todo mundo, para que toda criatura se dobre diante de Cristo, de maneira voluntária e adoradora. Mas quando ele se manifestar, como ele mesmo diz no final, todo olho verá. E uma reação vai ter que aparecer naquele dia: o choro. Depois a gente vai falar sobre qual choro é esse. Mas Jesus, ele é o soberano. Jesus não está preso nas páginas do passado. Ele é presente e real, ele é vivo e glorioso hoje. Então, quando você fala com o seu Deus, quando você lê o Apocalipse, você tem que lembrar: quem é o meu Deus? É o Deus eterno, que era e que há de vir. É o Deus Espírito Santo, que está iluminando e conduzindo o seu povo na sua missão. É o Deus Filho que viveu, morreu, ressuscitou e hoje glorioso reina os céus e a terra. É esse Deus trino, 3 em 1, que governa a sua igreja e fala com as 7 pequenas igrejas da Ásia, que fala com a igreja da freguesia do Al, o restante desse livro. E qual que é a nossa reação? Porque até aqui nós vamos ficando informados, maravilhados com quem é esse Deus. A nossa reação que está no final do versículo 5. Àquele, perceba a frase, àquele, para aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória, o domínio para todo o sempre. Amém. Essa é a primeira conclusão do texto. A primeira conclusão que esse texto de João quer trazer para você é adoração. Eu mencionei hoje cedo, foi hoje cedo, eu falo tanto, gente, que eu esqueço quando eu falei, mas um amigo meu, o Fábio, aqui da nossa igreja, ele falou uma coisa muito bonita no grupo de louvor. Ele falou assim: saber que o nosso trabalho é mais importante que o trabalho do pastor? Aí a gente fica assim: eita, mas o trabalho do grupo de louvor é mais importante do que o meu, à luz da eternidade. Porque o meu trabalho vai acabar quando eu morrer ou quando Jesus voltar, o que vier primeiro. Mas o trabalho do grupo de louvor vai ser pelos séculos dos séculos. Para que existe pregação? Para que existe seminário? Para que existe cursos e livros de teologia? É para adorar. É para adorar o nosso Deus. Então, diante dessa verdade tão profunda de que é o nosso Deus trino, que era, que é, que há de vir, os 7 espíritos, aquele que é a testemunha, que morreu, ressuscitou e é glorioso, qual que é a nossa reação? Adorar. É dar a Ele a glória e o domínio para todo sempre. É reconhecer todos os dias como Ele é maravilhoso e cantar. Sabia que Apocalipse é o livro do Novo Testamento que mais tem música? Tem um monte de música em Apocalipse. O Cântico do Cordeiro, o Cântico dos Redimidos, o Cântico dos Mártires, tem um monte de cântico nesse livro. Por quê? É a reação natural da igreja que entende quem é o seu Deus. Por isso que eu sempre falo para os irmãos: está na hora de cantar no culto? Canta com vontade. Não precisa gritar de maneira estridente, você não precisa atrapalhar os irmãos, mas cante com sinceridade e convicção. Ah, minha voz não é muito boa. Quem te deu a sua voz? Quem te fez afinado ou sem afinação? Não foi Deus o Senhor? Parafraseando Êxodo. Quem te fez assim? Com a voz que você tem, com o tom que você tem, com a habilidade que você tem? Não foi Deus? Por isso entregue para Ele aquilo que Ele te deu, a sua voz. Cante a Ele verdades bíblicas, músicas que tenham conteúdo verdadeiro e bíblico. Porque quando cantamos as verdades, nosso Deus, falamos para Ele quem Ele é, e temos um coração grato a isso, Ele é glorificado. Esse é o conteúdo da adoração. Aquele que nos ama, Jesus sempre nos ama, nunca esqueça disso. Ele, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, nos fez um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai, é a Ele que nós adoramos. Então não menospreze de forma alguma a adoração. Hoje nós temos um culto muito bonito. Temos a igreja cantando, coral cantando, tivemos um solo no prelúdio. É música e música e mais música, e tem que ter mesmo música. Não é assim, não importa a música, o que importa é a palavra. Hoje de manhã eu falei para os irmãos, tem gente que chega mais atrasado para o culto, intencionalmente, só para não perder o sermão. Com todo respeito, entenda o que eu quero dizer. Se essa é a sua motivação, você só quer vir aqui para aprender um pouco mais do sermão, nem vem. Porque você está pensando só em você. O culto não é para você, o culto é para Deus. O culto do prelúdio ao pós-lúdio, nossa preparação, nosso momento aqui, ida para casa, tudo no dia do Senhor é para entregar para Deus. Se você quer vir para a igreja para aprender alguma coisa, não precisa nem vir. Você está tomando lugar nesses bancos de pessoas que querem adorar a Deus de verdade. Você quer só aprender? Assiste depois no YouTube. Mas se você quer adorar, dar a resposta que Deus merece, venha, abra sua boca, cante, viva a vida da igreja.
É isso que Deus quer de nós. É isso que o Espírito Santo chama a gente para fazer, quando nos deu boca para cantar, voz para falar. Ele é aquele que nos ama. Ele é aquele que morreu por nós. Ele é aquele que nos deu um propósito, um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Jesus fez tudo por nós. Por isso entreguemos tudo para Ele. Mas tem uma segunda conclusão, versículo 7. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, aqueles que o feriram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Mais um amém aqui. Então, o primeiro ponto de João é mostrar para você, adore ao Deus Trino. Mas também, tenha uma postura hoje diante dele. Por quê? O texto até aqui está falando, em breve, logo vai acontecer, ele vem, certamente, amém. E aqui o texto de Apocalipse está fazendo uma referência a Zacarias 12. Isso é importante entender, porque lá em Zacarias 12, onde fala daqueles que o viram traspassado e vão chorar, lá é um texto de arrependimento. E aí fica aquela pergunta, será que João está dizendo que quando a gente vir Jesus Cristo voltando, ou mostrando o seu juízo, é porque a gente vai se arrepender, ou porque a gente vai chorar de medo percebendo que é tarde demais? As duas coisas. De acordo com Zacarias, arrependimento. Mas João adora brincar com duplo sentido de palavras. Então parece que ele também tem uma provocação de que agora você entende quem é o seu Deus? Você adora esse Deus? Quando ele aparecer e você estiver em pecado, quando ele aparecer e você perceber que você não chegou onde deveria chegar na vida cristã, quando ele aparecer e perceber as suas hipocrisias e falhas e que o juízo final vem, você vai chorar. Mas o choro que Zacarias chama você a ter é um choro de arrependimento. É um choro de olhar Jesus vindo e falar assim, Senhor, me perdoa. Eu não sou o que eu deveria ser, eu não fiz o que eu deveria fazer, eu não vivi a luz do chamado que o Senhor colocou para a minha vida. Me perdoa. É assim que Zacarias trabalha essa ideia. Mas talvez você tenha brincado demais, postergado demais, relativizado demais as coisas de Deus. E quando Jesus voltar vai ser tarde demais para você. Você vai chorar, deixa eu entrar, e não vai ter segunda chance. Lembra do que Jesus diz em Mateus 7? No último dia, muitos virão em meu nome, aqueles que se dizem cristãos, dizendo, Mestre, em teu nome pregamos, expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos todos os dons espirituais. E Jesus vai falar o quê? Vai para lá, eu não conheço vocês. Por quê? Porque eles queriam viver o externo, mas não tinham um coração entregue a Jesus Cristo. É muito fácil subir num púlpito aqui e pregar um sermão. Pode parecer difícil, talvez, para você que é um pouco mais introvertido, mas não é tão difícil assim pregar um sermão. Não é tão difícil assim falar em público. Basta técnica, treino, você consegue fazer. Mas o que garante que aquilo que eu prego no púlpito eu vivo no meu dia a dia em casa, que só a Maísa e o Otto vêm? Quem garante que a pregação que é feita aqui não é correspondida ou não pela minha vida? É muito fácil esconder a podridão, até mesmo de quem nós amamos, mas não dá para esconder de Deus. E quando Jesus manifestar o seu juízo, quando ele aparecer, talvez seja tarde demais. Por isso, hoje, agora que você entende quem está falando com a igreja através do livro de Apocalipse, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se arrependa do seu pecado hoje. Não espere Jesus aparecer nas nuvens com anjos para você entender que isso aqui é verdade. Ele escreveu para que você hoje, ao ler essa palavra, entendesse que é verdade. Não espere ver para crer. Como disse no começo, a nossa fé, ela vem antes do entendimento. Não é contra o entendimento, mas vem antes. Por isso o Espírito Santo tem incomodado seu coração. Baixe a guarda. Pare e venha para aquele que te chama de braços abertos. E por fim, versículo 8 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É esse Deus que está falando com você. Alfa e Ômega são as primeiras e a última letra do alfabeto grego. É como se você falasse, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o que era, é e sempre será. Eu sou aquele que tem um poder que se manifesta em todo momento, em toda era. Eu não mudei. Nem mesmo em 2025 na freguesia do Ó. Eu não mudei. Eu sou o mesmo. Essa aqui, na verdade, é a introdução da carta. É isso que você tem que entender para ler Apocalipse. É uma revelação, um testemunho, uma bênção, para pessoas que têm que entender quem é esse Deus. Todo o livro do Apocalipse está resumido aqui. Já adianto para você. O restante é só detalhe. Mas o que realmente importa é o que está aqui. O restante vai ser só desdobramento disso. Eu vou mostrar isso para os irmãos, se Deus permitir. Mas hoje, nesse momento, para concluir essa mensagem, pense assim, quem é o seu Deus? Se você responderia de maneira simples e direta, qual a coisa mais importante da sua vida? Deus. Quem é aquele que sustenta a sua vida? Deus. Você crê em Deus? Sim. Que Deus é esse que você crê? Uma forma muito simples de perceber isso é ver a sua vida como você vive.
Pode parecer um pouco duro o que eu estou dizendo, mas é um confronto que é necessário. Quando você olha para a sua vida e percebe que a sua vida não difere em nada do descrente, é porque você não sabe quem você adora. Simples assim. Porque na medida que nós entendemos quem é o nosso Deus, da maneira como o texto descreve, que eu expliquei para os irmãos, a vida tem que mudar. A postura tem que mudar. E aqui eu não digo de mudar para merecer, mudar para receber, mas mudar porque adoramos. Então, se você entende que esse é o seu Deus, viva o chamado dele para a sua vida. Viva uma vida, como o texto coloca, de adoração, uma vida de arrependimento e uma vida plena da consciência de quem é esse Deus. Não tem nada mais importante nessa vida do que conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Nada mais importa do que isso. Todo o restante é detalhe. O que mais importa é conhecer a Deus e ser conhecido intimamente, viver em união com Ele. Por isso, vamos orar, pedindo que Deus renove isso em nosso coração, que a consciência de quem Ele é, tudo aquilo que nós já ouvimos na nossa vida, faça sentido e molde a nossa vida, nos enchendo de esperança nesse Deus maravilhoso que nós temos. Vamos orar. Santo Deus, nós falamos com o Senhor, às vezes tanto. Falamos do Senhor, falamos com o Senhor, mas por vezes não temos consciência de com quem estamos falando. Não temos consciência de quem fala conosco através da Escritura. Quem fala conosco em nossos corações, nos chamando do pecado para a vida. Senhor, nos dá consciência de quem o Senhor é. Descortina os nossos olhos, tira esse véu, Pai, que nos impede de perceber a Tua glória, a Tua beleza, Pai. Se só isso mudar, todo o restante da nossa vida vai mudar. Nós não precisamos de técnicas, nós não precisamos de tratamentos necessários para sermos quem nós precisamos ser. Nós precisamos conhecer o Senhor. E isso nos basta. Isso vai mudar toda a nossa vida. Na medida em que nós te adorarmos, Pai, nós seremos aquilo que nós deveremos ser. Nós viveremos a vida que nós devemos viver. E nós mostraremos ao mundo quem é o Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, quebra os ídolos que estão na nossa frente, que roubam a nossa admiração, que roubam a nossa devoção, que roubam o nosso sentido e o nosso propósito, para que nós possamos olhar para o Senhor através da Tua Escritura, olhar para o Senhor na Tua igreja, olhar para o Senhor quando participarmos dos sacramentos e percebemos que o Senhor é muito mais do que nós podemos compreender. O Senhor é muito mais do que o nosso pecado tenta nos dizer que o Senhor é. O Senhor é muito maior do que a nossa adoração consegue expressar. Por isso, Senhor, transforma a nossa vida, abre os nossos olhos para ver a Tua glória, Pai, para que nós possamos contemplá-lo de maneira que nós não sejamos destruídos, mas transformados por ela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.